espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade. Agora há homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, habitação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, habitação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Boa noite. Resguarde-se. Resguarde-se dos tentáculos do desânimo com a prece sincera. Resguarde-se das arremetidas da sombra com a vigilância efetiva. Resguarde-se dos ataques do medo com a luz da meditação. Resguarde-se dos miasmas do tédio com o serviço incessante. Resguarde-se das nuvens da ignorância com a bênção do estudo. Resguarde-se das labaredas da revolta com a fonte da confiança. Resguarde-se das armadilhas do fanatismo com a fé raciocinada. Resguarde-se das águas mortas do estacionamento com o trabalho constante e desinteressado no bem. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem, na marcha da evolução. A vitória do bem, conquanto seja fatal, depende, pois, do livre-arbítrio de cada um de nós. Assim sendo, para a sua felicidade, resguarde-se de toda a contemporanização com os enganos que nascem dentro de nós mesmos. André Luiz, psicografia de Chico Xavier, estude e viva. Muito boa noite. Jane, por favor. Bons espíritas,
Meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Perdão, aqui, onde eu estou? Todos nós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregarei guilhões. Mas desde quando séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar. Eis o momento que reclameis o salário. Empregais o bem essa hora que vos resta, e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fúlgido na imensidade dos tempos que foram para nós a eternidade. Mensagem de Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2. Para abrir o nosso dia de hoje, essa noite, de hoje, convidamos o irmão Álvaro para fazer a prece de abertura. Muito boa noite a todos. Elevemos o nosso pensamento ao alto nesse instante. Hoje, que é o terceiro dia dessa jornada espírita da cidade de Santo Estevão, a 13ª jornada, onde se falou tanto das mensagens do Evangelho. E na noite de hoje, com certeza, também não é diferente, já que vai se falar sobre o tema da semana, que é os trabalhadores da última hora. Então, que os bons espíritos, mentores espirituais desta cidade, das casas espíritas que aqui divulgam o Evangelho do Cristo, possam todos sermos envolvidos nas vibrações salutares de amor, de paz e entendimento. Rogamos aos benfeitores espirituais que possam envolver a nossa irmã Suzy Barboni, que é a palestrante da noite, e que a sua mensagem possa tocar os corações de cada um de nós que aqui nos encontramos, seja encarnados ou desencarnados. E com certeza, com a ajuda dos bons espíritos, sairemos daqui melhores do que quando aqui adentramos. Muita paz para todos. Que assim seja. E como bem falado pelo nosso irmão, hoje o tema da nossa palestra é o tema da nossa jornada, os trabalhadores da última hora, o chamado de Jesus para nós. E para falar desse tema, convidamos a nossa irmã Suzy Barboni. Seja bem-vinda. Fico aqui mesmo? Fica assim. Certinho? Boa noite a todos e a todas. Muita paz, Deus está presente, uma alegria imensa estar aqui mais uma vez nessa cidade maravilhosa. Santo Estevão, que sempre nos acolhe, a comunidade espírita, sempre presente nos nossos eventos, também lá em Feira de Santana, nossos irmãos que sempre nos prestigiam. Então, somos cidades irmãs, graças a Deus. Estamos aí nessa caminhada pelo Evangelho, pela renovação do planeta Terra, pela regeneração, e vamos em frente, né, gente? E o tema da noite, os trabalhadores da última hora, é o capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema, assim, extremamente atual, muito bom para trabalharmos nesse momento que estamos vivendo, né? Um momento de
uma mudança social, um momento em que os valores estão sendo questionados, até mesmo os valores religiosos estão sendo questionados. As questões ligadas, né, à teologia da libertação, às diferentes teologias, como teologia da prosperidade, teologias do mérito. Então, como é que fica isso? Então, este trecho do Evangelho de Jesus nos possibilita assim, uma reflexão maravilhosa. Então, na noite de hoje, nós vamos ficar aqui conversando a respeito desses trabalhadores da última hora. Então, recebam o abraço lá da nossa casa, Jesus de Nazaré, aqui também, o Centro Espírita Jesus nos chama na figura de Álvaro e Lisete, Movimento Espírita de Feira de Santana, e vamos todos hoje à noite, como uma só família, aqui nesse maravilhoso, podemos dizer, né, nesse culto no lar, vamos falar sobre Jesus e vamos falar sobre o nosso trabalho na vinha do Senhor, que isso é que é o mais importante. Então, quais são nossas abordagens, né? Então, os últimos serão os primeiros, e isso é fundamental. Essa passagem vai aparecer 2 vezes. No capítulo 19 de Mateus, encerra com essa frase. E no capítulo 20 de Mateus, na sequência também, nós vamos ver por quê, né? A missão dos espíritas, tema maravilhoso, tratado por Erasto nesse capítulo. Foi tema também do seminário de vocês hoje, não é? Então, é um tema que a gente sempre tem que estar revisitando, qual é a nossa missão, o que é que nós estamos fazendo. Os obreiros do Senhor, que é a fala do Espírito da Verdade, esse conjunto de espíritos que foram o filtro do pensamento crístico para a doutrina espírita. E, por fim, aqui uma reflexão muito nossa, de cada um no seu coraçãozinho aí, a habilidade de fazer escolhas. Para a nossa felicidade, o material para tratar desse tema, muito vasto na internet, palestras maravilhosas, viu, irmãos? Nós vamos aqui ficar conversando, irmãs, na noite de hoje, porque muita coisa boa, muitos companheiros nossos, trazendo de uma forma tão linda, tão clara esse tema. Slides, PowerPoint já pronto, e uma beleza. Então, para mim, foi assim uma felicidade muito grande. Praticamente o que eu tive que fazer foi somente reunir esse material para vir aqui conversar com vocês. Então, os direitos autorais são do Cristo. Ele é que é o grande pensador de todo o Evangelho, e agradecemos aos nossos irmãos que generosamente disponibilizaram seus trabalhos na internet, que nós vamos usar na noite de hoje. Aqui está um pouco cortado, é um trecho de Allan Kardec, nós só vamos destacar o que está em vermelho. O trecho diz respeito à nossa condição de espíritas, à nossa responsabilidade, e Kardec vai nos orientar o seguinte também a respeito dessa nossa convivência com o Evangelho. Quantas pessoas existem que não conhecem o Evangelho? E muitas pessoas não o leem. E entre as que o leem, quantas não o compreendem? Nós vamos tratar hoje de um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, um livro de 1864, mas que muita gente lê esse trecho e não compreende ainda. Temos ainda essa dificuldade, nós próprios, né? Essa dificuldade de aceitar os trabalhadores da última hora, porque essa diferença de salário, porque o tratamento é diferenciado. Então, a nossa luta por justiça social, a nossa luta por direitos trabalhistas, às vezes vem à tona. Mas a palavra que Cristo nos traz é no sentido espiritual. Então, nós vamos ver na noite de hoje. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Perdidas e incompreendidas. Porque muitas dizem assim, o Evangelho, maravilhoso, mas coitadinho de Jesus, lá na cruz, oh meu Deus, isso aqui foi lá 2000 anos atrás. Gente, Evangelho é tecnologia, a tecnologia mais avançada do planeta Terra, há 2000 anos. Então, está tudo aqui, tudo que nós precisamos, validado, referendado, agora pela linguagem dos Espíritos. Então, o nosso compromisso com essa caminhada, com esta reflexão sobre o Evangelho é constante. Então, nada de pegar o Evangelho e colocar lá no cantinho da biblioteca,
ou pegar o evangelho, encher de conta de luz, de água, para guardar aqui dentro do evangelho. Evangelho é leitura e meditação constante, porque a nossa mente, ela não tem capacidade para apreender num só golpe todas essas verdades. É preciso maturação, é preciso passar pelo sofrimento, pelas angústias da vida, como até o próprio Divaldo Franco muitas vezes diz, li o evangelho através das lentes das lágrimas, como as letras, como as mensagens ficaram mais bonitas, né? Então, precisamos também, muitas vezes, passarmos pelas dores para a compreensão do Evangelho. Seguindo, João, o evangelista João, no capítulo 9, versículos 39 a 41, e Jesus disse, eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e disseram, logo também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Jesus aqui ressalta o orgulho e a vaidade. Jesus está ensinando e muita gente, isso aí eu já sei. Tem espírita que diz, quem é o palestrante hoje da doutrinária? É fulano. Não vou não, já sei demais o que é que vai dizer. Então, Jesus chama a atenção nossa. Fariseus, muita gente que se acha, não, eu já sei. O evangelho já li todo. O tema é esse. Esse tema eu já conheço demais. É como se nós nos colocássemos numa condição de, já conheço, já sei. Na realidade, meus irmãos, nós somos constantes, necessitados das palavras do Cristo e das palavras do evangelho. Mesmo repetidas por nós próprios, espíritos imperfeitos, pelos nossos irmãos, espíritos imperfeitos, mas é o que nós precisamos. Kardec retorna agora, nos chamando a atenção. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Nós muito recebemos, muitas luzes, muito conhecimento. E aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Então, não basta somente conhecer. É preciso, olha aqui, saber aproveitar os ensinamentos. Então, muita gente diz assim, eu tenho 40 anos de espiritismo, 30 anos de espiritismo, já sei muita coisa. Você está sabendo aproveitar os ensinamentos? Você usa o perdão, a lei de amor, justiça e caridade. Você partilha os bens, perdoa os inimigos. Não faço nada disso. Então, estamos ainda somente nessa fase aqui de recepção. Precisamos saber aproveitar os ensinamentos do Evangelho. E os trabalhadores da última hora é um bom tema para a gente refletir sobre a nossa condição. Os que conhecem os preceitos do Cristo são mais fortemente culpados por não os praticar. O indivíduo conhece o Evangelho, conhece o Espiritismo, é médium, recebe comunicação e ainda por cima não pratica a lei de amor, justiça e caridade? Tem dificuldade? Eu sou médium, sou trabalhador espírita, mas tenho uma dificuldade horrível com o perdão. Trate de se trabalhar. O Espiritismo veio e foi para isso. O Espiritismo está na sua vida para lhe ajudar. O indivíduo repele, não, porque perdoar significa que eu estou sendo bobo. Comigo eu tenho que manter meu orgulho, porque senão vão tomar conta. Perdão das ofensas não significa nada dessas banalidades da vida comum. O perdão das ofensas é mudança de nível de entendimento da vida. Então, no momento em que nós já temos esse conhecimento e não praticamos, nós somos mais fortemente culpados. Palavras de Allan Kardec. A consciência, quando chegarmos diante das provas da vida, diante da vida espiritual, vai nos acusar. Continua Kardec. O ensino dos espíritos tem a particularidade de não ser circunscrito. Ou seja, ele não é fechado. Letrado ou não, crente ou descrente, cristão ou não, cada um poderá recebê-lo, pois os espíritos comunicam-se por toda parte. Deus derrama as suas bênçãos por todos os seres. E a doutrina espírita traz para nós esse conhecimento.
Então, o espírita sabe que agora, nas igrejas evangélicas reunidas aqui de Santo Estevão, Jesus está lá, como está aqui. Como está na igreja católica, nos terreiros, nos outros centros religiosos. A doutrina espírita não é exclusivista. Só aqui tem Deus. Só aqui tem Jesus. Só aqui tem salvação. Negativo. Nós sabemos que Deus está em toda parte. Jesus leva o conhecimento a todos os seus filhos. Do indígena que está lá na selva até o homem civilizado. Porque todos somos dignos pela filiação divina de recebermos a iluminação. O problema está em quê? Saber usar. Então, o indivíduo que sabe e não usa é culpado. Então, o conhecimento chega para todos. Os que recebem, direta ou indiretamente, não podem alegar ignorância. A literatura espírita é repleta de exemplos de espíritos. Nós, espíritas, chegando no mundo espiritual, mas eu não sabia. Isso aqui, sabia sim. Ninguém engana a espiritualidade. Ninguém engana. Se até os cabelos das nossas cabeças estão contados, uma folha não cai da árvore sem o consentimento do Pai, quanto mais os nossos atos e as nossas atitudes. Então, tomemos muito cuidado para não estarmos com essa atitude cínica diante da vida maior. Porque a lei de Deus, ela nos conhece e ela sabe dos nossos corações. Agora vamos entrar no nosso assunto. Isso tudo foi um prolegômeno. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 20º, vai tratar do tema, os trabalhadores da última hora, e ele se inspira no capítulo 20, versículos 1 a 16 de Mateus. Mateus é o único evangelista a tratar desse tema. Nenhum dos outros evangelistas vão trazer esta parábola, essa história ensinada por Jesus. Lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, nós vamos encontrar uma dissertação de Kardec, abrindo o capítulo, uma dissertação muito boa. Kardec bem claro, coloca assim bem, como se diz, bem no miudinho, água com açúcar para todo mundo entender. Aí depois vem as instruções dos espíritos, são 4 mensagens. Uma delas, os últimos serão os primeiros, é tratada por 2 espíritos. Constantino, espírito protetor, manifestado em Bordeaux, 1863, Henri Heine, em Paris, 1863. Então, as 2 mensagens em cidades diferentes, Bordeaux e Paris, no mesmo ano, tratando do mesmo tema. Missão dos Espíritas, Erasto, em Paris, 1863. Vejam que o tema era palpitante, os espíritos estavam preocupados, havia uma movimentação espiritual. E a última mensagem, os Trabalhadores do Senhor, o Espírito da Verdade, Paris, 1862. Então, são 4 mensagens que tratam desse tema a respeito da nossa missão, a respeito do nosso compromisso, da nossa identidade enquanto obreiros, trabalhadores da vinha, trabalhadores dos campos do Senhor. Resumo da parábola. O que é que diz essa parábola? Jesus afirma que qualquer operário, qualquer um, Jesus não diz somente os cristãos, somente os espíritas, somente os evangélicos, não. Qualquer um que aceite o convite para trabalhar na vinha. O que é a vinha? É uma figura que Jesus usa para representar o reino dos céus. Nada mais do que isso. Não importa a hora do dia, receberá salário igual com aqueles que começaram mais cedo. É esse o resumo. Ou seja, temos uma grande obra para realizar aqui em Santo Estevão. Não importa se o indivíduo nunca pegou numa colher de pedreiro, se o indivíduo nem sabe o que é cimento. Você quer trabalhar? Eu quero. Estou aqui, pego qualquer coisa. Ótimo, pode ir lá para o trabalho, que nós vamos fazer uma grande obra aqui em Santo Estevão. Mas agora, 3 horas da tarde, pode começar. E o povo que começou 8 horas, você não tem nada a ver com quem começou 8 horas da manhã. Seu salário você vai acertar comigo, que sou o dono da vinha, o dono da obra, o administrador, o prefeito, né? Não, você não tem nada que dá satisfação. Mas se os colegas, esqueça seus colegas. O seu salário se acerta comigo.
Aí lá se foi. Perto de encerrar o turno encerra às 6 horas da tarde, não é isso? 5 horas da tarde, apareceu gente para trabalhar. O administrador disse, pode ir lá trabalhar. Senhor, só tem 1 hora de trabalho. Você quer trabalhar, rapaz? Quero, então vá. Para ganhar quanto? Fique tranquilo que o seu salário você acerta comigo. Foi e trabalhou. Quando é na hora de acertar, ele pagou a mesma coisa para quem foi 5 horas da tarde. Ele pagou a mesma coisa para quem entrou 9 horas da manhã. Espera aí, que patrão injusto é esse? Um sol, um calor horrível. Aqui está fazendo calor, porque Feira de Santana está um absurdo. Pois é. Um calor desse. Fiquei o dia inteiro no sol, carregando carrinho de brita, carrinho de concreto, fazendo massa. Recebi 1 denário. Vamos botar assim, recebi R$100. O folgado, que chegou 5 horas da tarde, só fez arrumar lá os sacos de cimento, botou uns tijolinhos lá, apertou o fim da obra, recebeu também 100. Que patrão é esse? Ah, não, vou para a justiça. Jesus disse, vão receber o mesmo salário. Aí nós nos assustamos, porque essa parábola atravessou a Idade Média sem muitas controvérsias, mesmo porque o povo era analfabeto, não lia Evangelho. Chegou na Era Moderna, as pessoas já começavam a despertar, porque algumas pessoas letradas, né? Depois do Concílio Vaticano II, que as Bíblias foram traduzidas do latim para a língua dos povos, porque aí, né, já tinha a tradução de João Ferreira de Almeida, tradução protestante, desde 1700, mas com o Concílio Vaticano II, a expansão do conhecimento do Evangelho, do conhecimento da Bíblia. Aí as pessoas começaram a ler. Então, de 1950 para cá, as pessoas começaram a ganhar uma nova concepção do que é o Evangelho e dos ensinamentos de Jesus. Imaginem vocês. 1950 é a época do estouro da industrialização no Brasil. Anos 70, industrialização no Nordeste, lutas trabalhistas, formação de sindicatos, direitos iguais para os trabalhadores, jornadas de trabalhos controladas, condições de trabalho sem insalubridade, e se tiver, o trabalhador tem que ter uma recompensa, enfim, todos aqueles ganhos. E aí o indivíduo cristão, espírita, evangélico, seja lá de que religião for, lia a parábola e se deparava com uma coisa dessa e dizia, meu Deus, eu aqui no sindicato fazendo greve por melhores salários, eu aqui lutando por uma melhor condição de vida, sou espírita, sou católico, sou cristão, e o meu próprio Salvador está dizendo que é para ser desigual mesmo? Não, não é possível. Muita gente passava por cima dessa parábola. Dizia, não, aqui tem erro de tradução. Alguém lá, durante as cópias do Evangelho, propositalmente interferiu e colocou coisa errada aqui para confundir. Mas, graças a Deus, acréscimo de misericórdia, a doutrina espírita, o Evangelho, Kardec, o Espírito da Verdade, começam a dizer, não, meu irmão, calma, calma. É porque a nossa mentalidade é uma mentalidade do agora. É uma mentalidade do eu quero resolver tudo numa vida só. Vamos entender melhor essa parábola, abrindo as nossas mentes, os nossos corações para a vida espiritual? Porque da forma que ela está aqui, ela é seca, ela é dura, difícil de engolir. Mas quando abrimos os véus, como diz o Espírito da Verdade, quando rasgamos os véus da incredulidade e da ignorância, nós começamos a perceber o que é que está por trás, né? Então, a parábola ela tem que ser vista no sentido espiritual. Jesus não trata das questões sociais de sua época. Ele sabia que o mundo era de iniquidade. Ele sabia que o mundo era governado por César. Tanto é que ele diz, tem que pagar imposto? Paga. Senhor, eu pensei que o senhor ia se rebelar. Não, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Herodes querendo matar Jesus, Jesus diz, vai, diga àquela raposa, que eu sei dos planos dele. Jesus sabia que Herodes era uma raposa. Ele não se exclui das questões sociais. Queriam apedrejar a mulher que foi pega em adultério, Jesus intervém. Mas ele não veio ao mundo como líder armado. Ele não veio ao mundo para decretar questões das leis humanas.
Ele veio para trazer uma revolução de profundidade, a revolução do espírito, que até hoje nós temos dificuldade em aceitar. Porque para nós é muito mais fácil pegar em armas. Para nós é muito mais fácil decretar uma revolução. Eu vejo pessoas espiritualistas revoltadas. Ah, porque esse movimento que nós estamos vivendo, esse momento no Brasil terrível, isso aqui precisa ter uma revolução. Espera aí, meu irmão, você espiritualista falando em revolução armada? Que mundo é esse? E a revolução do espírito? E a revolução desse seu egoísmo, dessa sua maldade, quando é que ela vai acontecer? É essa grande revolução que a gente tem dificuldade de viver. Então, Jesus não trata dessas questões econômicas, dessas questões do materialismo banal. Ele vai trazer para nós uma reflexão de profundidade. Qual é, então, o contexto da parábola que Jesus está tratando? Vamos, então, prestar bem atenção a isso aqui. Este tema, os trabalhadores da última hora, Mateus está tratando no capítulo 20. Mas quando você olha, eu gosto muito sempre de olhar o panorama do Evangelho segundo o Espiritismo, o panorama da construção das ideias espíritas, vamos ver também um panorama da construção da ideia do Cristo. No capítulo 19, quando você volta no Evangelho, vá no Novo Testamento, Mateus, cheguem em casa, peguem a Bíblia e olhem, capítulo 19. O que é que aconteceu lá no capítulo 19? Nós vamos encontrar, lá já findando, próximo da parábola dos trabalhadores da última hora, Jesus dialogando com o jovem rico. Aquela velha história que nós conhecemos e que também para nós é difícil de entender. Um jovem se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus vai chegar e dizer para ele: em primeiro lugar, eu não sou bom. Bom é Deus. Mas se você quer ter realmente a vida eterna, siga os mandamentos. Aí o rapaz diz assim: quais são os mandamentos? Ah, servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. Ah, Senhor, sim. Ah, isso eu já faço. Eu sou judeu de nascimento, eu já observo isso desde pequenininho. Jesus olha para ele, né? Observar todos os mandamentos não é uma tarefa fácil, né? Jesus olha para ele e diz: mas uma coisa te falta, querido. Sim, o que é? Vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, depois venha e siga-me. E o jovem se afastou de Jesus pensativo, porque ele era muito rico. Mas o problema do jovem não era a riqueza em si. O problema do jovem, sabe qual era, gente? Vou esperar todo mundo ver as janelas, aí depois eu volto a falar, porque 60% das pessoas estão olhando para as janelas. Tô brincando, foi só para poder descontrair. Então, Jesus olha para ele e fala para os apóstolos: olha aqui, eu peguei essa imagem, né? A luz não está dando o contraste da imagem, mas Jesus olha para o rapaz e tem pena. Porque, na realidade, o rapaz era apegado aos bens materiais. O problema não era a riqueza em si, mas o apego. E aí Jesus olha e comenta com os discípulos que estão aqui. A imagem está cortada, Jesus comenta assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico, apegado aos seus bens, entrar no reino dos céus. Então vejam o contexto da parábola, é a questão da riqueza, é a questão das posses. E aí Jesus vai conduzindo para um raciocínio muito importante, de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mas como é que Jesus conduz para esse raciocínio? Olha só o que acontece. Quando Jesus adverte sobre o rapaz e que existem ricos que não vão para o reino dos céus devido ao apego das riquezas, Pedro, o apóstolo Jesus, inquieto, vira para Jesus e pergunta: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa nós teremos? Pedro pergunta a Jesus, a pergunta do homem comum. O biótipo de Pedro é o biótipo do homem comum. Nos estudos da personalidade de Pedro, ele não é um ser excepcional. Ele é uma pessoa comum, como muitos de nós aqui somos. Então, o que ele mostra aqui é o que nós podemos dizer a santa sinceridade de uma pessoa comum.
Sim, Senhor, estou aqui lhe acompanhando, larguei minha família, deixei meu barco de pesca, larguei tudo, mas o que é que eu vou ter em troca? E aí Jesus começa a dialogar com Pedro, não é? Jesus traz para ele a promessa de que eles se assentariam nos 12 tronos das 12 tribos de Israel e iria julgar todo o povo. Observem que nesse ensino de Jesus, quando ele fala das 12 tribos e os 12 tronos, Jesus não exclui Judas Iscariotes. Isso é muito importante. Né? Jesus fala, vocês estarão sentados nos 12 tronos para julgarmos as 12 tribos. Uma linguagem simbólica disso aí, né? E quem tiver deixado casa, irmão, pai, filho, terra, emprego, carro do ano, deixou a Land Rover, deixou tudo para seguir Jesus por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. E aí ele fecha com a frase, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Encerra aí o capítulo 19 e abre o capítulo 20 com os trabalhadores da vinha. Ou seja, é uma parábola de alegria. Porque Jesus acabou de dizer, você largou tudo para me seguir? Foi, Senhor, deixei minha mulher, deixei meu filho, deixei meu barco de pesca. Fique tranquilo, porque você vai se assentar em tronos. Vocês vão ser recompensados. Olha, eu ainda vou contar para vocês uma história para vocês verem como a recompensa é grande. Talvez nesse momento Jesus estivesse até sorrindo de alegria. E aí Jesus conta uma parábola de otimismo. A parábola dos trabalhadores da vinha é de otimismo, de você dizer, nossa, eu não fiz nada. Eu não contribuí com quase nada. O trabalho terminava às 6, eu cheguei às 5. E ainda assim eu vou ter esse direito todo. Isso é verdade, Senhor? É isso que ele está dizendo. Isso é verdade. Então não se assuste não, Pedro. Porque você vai ser muito bem recompensado. Você e os outros, e quem mais vier, qualquer um que vier, vai ser muito bem recompensado, não é? Então, é a alegria de servir a Deus, a alegria de ser um trabalhador da vinha, a alegria de sair de casa, dizer assim, agora eu vou ali dar um passe numa pessoa, que alegria! A alegria de dizer, vou fazer um bordado para botar no enxoval das crianças lá do centro. Eu vou ajudar, podem ajudar o pessoal aqui da quermesse, da igreja. Eles estão precisando de ajuda, vamos lá. Mas eles são católicos, não tem nada de mais não. O importante é trabalhar na vinha do Senhor. Vamos lá ajudar eles a pregar as bandeirinhas. Vamos lá ajudar eles a chamar as pessoas para a quermesse, para a festa de Santo Estevão. Qual é o problema? É trabalhador. Mas o espírito de seita, o dogmatismo. Não, eu não vou lá ajudar, porque eles não ajudaram na nossa semana espírita. Não é isso que Jesus diz. Qualquer operário, qualquer um de nós. Tem um pastor ali que está fazendo ação social, não sei se vou, não sabe se vai o quê? Vá, espírita. É trabalhador da vinha, vá. E vá, no espírito de alegria de servir a Deus. Essa mesma alegria tem que nos acompanhar enquanto trabalhadores. Você trabalha onde? Eu trabalho no posto de gasolina, trabalho com alegria. Você trabalha onde? Eu sou professora, corrijo cadernos com alegria. Você é o quê? Eu não trabalho, sou dona de casa. Não trabalho o quê? Dona de casa é a que mais trabalha. Trabalhe com alegria, varrer na casa com alegria, fazer hoje uma comidinha aqui com alegria. Essa é a marca do trabalhador da vinha. Ele trabalha a qualquer momento e com alegria, porque ele sabe que a vinha é de Deus. Essa parábola também vocês poderão encontrar em algumas traduções, né, as Bíblias hoje com linguagens atuais, vocês poderão encontrar com o nome Parábola dos Trabalhadores da Vinha, Parábola do Empregador Generoso, Trabalhadores da Última Hora. Os nomes mudam, por quê? Porque Jesus não deu nome às parábolas. Ele não falou, Pedro, presta atenção que agora eu vou contar a parábola da vinha. Não! Ele ia falando, ele ia contando as histórias. Quem anotou, Mateus, primo dele, ex-coletor de impostos, né? Mateus Levi, muito alfabetizado, foi anotando tudo, né? E depois, na hora de formatar lá o livro bíblico, São Jerônimo, vou botar esse nome aqui, Trabalhadores da Vinha. Pronto.
Mas a gente pode dar o nome que a gente quiser, porque isso não tem um nome oficial. Jesus não deixou o nome carimbado. Então, olha aqui, ó, botei essa figurinha aqui para alegar as crianças. De lá deve ter criança. Vamos ver umas historinhas aqui, né? Vamos ver essa história. Os trabalhadores da última hora. Tudo lindo, disponível na internet. O povo generoso, né? Faz uns trabalhos lindos e assim, eu vou deixar aí para todo mundo copiar. Coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Jesus contando a parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Olha aqui o pai de família. Olha aqui a vinha, ó. Olha só que coisa interessante. Jesus diz, o reino dos céus é semelhante. Várias vezes ele fala isso, né? O reino dos céus é semelhante àquela mulher que tinha 10 dracmas, perdeu um e passou o dia inteiro procurando. Quando ela achou, ela fez uma festa para celebrar. O reino dos céus é semelhante àquele colecionador de pérolas, que sai pelo mundo para comprar as pérolas mais bonitas, até o dia que ele encontra a pérola mais linda. Ele vende todas as outras e só quer aquela pérola. Agora Jesus faz novamente. O reino dos céus, o reino de Deus, a vida verdadeira, a vida espiritual, é semelhante a uma vinha. E aí ele coloca, né? O pai de família, o dono da vinha, ele acordou de madrugada. Que coisa interessante, né? Aqui em Santo Estevão tem ali, né? Loja Americana, não tem? Será que quando a Lojas Americanas foi inaugurada aqui, o dono das Lojas Americanas veio de lá de São Paulo para requisitar as pessoas daqui de Santo Estevão para trabalhar? Não, foi o que ele fez, mandou outras pessoas, né? Então veio gerentes, veio treinadores, pessoas já da equipe para trabalhar. Jesus, ele coloca o próprio dono da vinha, sai requisitando trabalhadores. E isso é muito bonito, por quê? Porque Jesus coloca Deus no centro da parábola. Quem é o dono da vinha? É Deus. É ele que sai chamando, venha trabalhar, venha meu filho, venha minha filha. E ele sai de madrugada, olhe, ele é um patrão, ele é rico, mas ele acorda cedo. Não é desse povo que acorda 2 horas da tarde, almoça 4 horas, não, ele acorda cedo. Ele vai na vinha, ele vai olhar, olha, já está na época de colher uvas, porque a vinha é plantação de uvas, né? E aí ele vai, não é, conversar com os trabalhadores. E aí ele chega numa cidade, né? Aí tem aqui a Praça de Santo Estevão, aquela praça central, aí tem pessoas lá, né, esperando o trabalho, os trabalhadores. Lá em Feira de Santana tem umas praças assim, tem gente que bota assim, faço frete, passo o dia inteiro lá, né, com um carrinho, com a carroça, um carro de mão, uma picapezinha velha, passo o dia inteiro. Por quê? Estou aqui é meu trabalho, é ficar na praça esperando alguém me chamar para trabalhar. É diferente, por exemplo, eu sou professora, eu não faço isso. Todos os dias, 7h30, eu tenho que estar na sala de aula. Tem aluno ou não, eu tenho que estar lá, né? Mas já esse tipo de trabalhador, não, trabalhador rural, ele fica na praça esperando que as pessoas digam assim, ó, tem um pasto ali para destocar. Ah, eu tenho ali um caminhão cheio de estaca para descarregar. Ah, pronto, vamos acertar aqui, vamos. Você paga quanto? Ah, eu pago X a hora. Ah, tá certo. Da mesma forma. Então, ele sai pela rua e aí começa a encontrar os trabalhadores aqui sentados, né? Então, ele vem logo de madrugada, na primeira hora. A primeira hora para os judeus é a hora que o sol nasce. 6 horas da manhã. Bem cedinho. Chegou lá e encontrou esses dois aqui, ó. Combinado, vou pagar 1 denário pelo dia de trabalho. Porque nessa época de Jesus não era como hoje, carteira assinada, fazer concurso, não. Na época de Jesus as pessoas recebiam por dia. Ah, eu trabalhei o dia, como hoje a gente tem as diaristas. Ah, foi na minha casa, fez a faxina. Quanto é a faxina? R$100, R$70, R$200, está aqui seu dinheiro, trabalhou o dia, vai embora. A diarista chega cedo, chega às 7, 6 horas, vai embora. Ou seja, chega quando o sol nasce e vai embora quando o sol se põe. E é exatamente essa lógica do trabalho na época. E por que 1 denário? 1 denário era uma espécie de um bom salário. Era como se fosse assim, uma recompensa por um dia de trabalho. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele foi para a vinha, só tinha lá os dois trabalhando. Olha aqui Jesus olhando, né? Mandou os dois para a vinha. Aí ele olhou com a sua cabeça e fez assim, olha, mas a vinha é enorme, eu estou cheio de uvas aqui, só 2? Ah, isso não vai dar certo não, vou buscar mais trabalhadores. Saiu de novo a 3ª hora, ou seja, aí já era por volta de 9 horas da manhã.
E aí encontrou outros trabalhadores. Vocês querem trabalhar na minha vinha? Agora ele já não diz que vai pagar um denário. Lá na parábola ele vai dizer, eu vou pagar o que for justo, o que for razoável. Eles estavam na praça esperando trabalho. Opa, queremos. Foram às 9 da manhã. Vejam que esses dois aqui começaram desde 6. Esses daqui, 9 horas, ou seja, 3 horas a menos no salário, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí eles foram. Agora a gente tem mais gente trabalhando na vinha. Mas aí ele olhou e disse, mas é pouco trabalhador, vou sair de novo. Saiu a hora sexta, meio-dia. Chamou mais gente. Vocês querem trabalhar na vinha? Quero. Podem ir. Lá se foram, meio-dia. O pessoal de 6 horas já estava suado de tanto trabalhar. Os de 9 horas já estão cansados. Meio-dia chegou mais gente para trabalhar. Opa, beleza. Agora ele saiu a hora 1/10. O que é a hora 1/10? Ou seja, perto de 12. 1/10 é como se fosse a hora 11. A hora 11 é o quê? 5 horas da tarde, porque a hora fechava às 6 da tarde. Então, às 5 horas da tarde, ele encontrou outros que também estavam desocupados. Agora vejam que situação bonita que Jesus cria aqui. Aqueles chegaram 6 horas na praça e ficaram esperando trabalho, acharam logo. Os outros ficaram lá, 9 horas, achou trabalho, meio-dia achou trabalho. Esses, 5 horas da tarde, e ainda estavam ali, coitadinhos, esperando alguém chamar eles para trabalhar. Vem o senhor da vinha e diz para eles, vocês querem trabalho? Queremos. Então vão trabalhar. Oh, que coisa maravilhosa! Lá se foram eles alegres de trabalhar, não é? Então, permanece, não é? Aí para poder vocês trabalharem, né? Por que vocês não foram trabalhar? Ou porque ninguém chamou a gente. Aí ele lhes disse, né? Bom, já que ninguém chamou vocês, vão lá. Olha a cara de alegria da menina. Oh, que alegria, vamos, né? Aí estava chegando 6 horas da tarde. O dono da vinha chama o mordomo, não é? Chama lá o capataz e diz para ele, olhe, chame os trabalhadores e pague. Agora comece pelos últimos, pelo pessoal que chegou 5 horas. E vá até os que chegaram 6 da manhã. Veja bem a lógica do dono da vinha. Aí o rapaz foi lá, botou a banquinha, botou o dinheiro aqui em cima e começou a chamar. Pessoal que chegou 5 horas, pode vir receber. Uba! Só trabalhamos 1 hora e já vamos receber. Foram lá e receberam 1 denário. Que alegria! Eles receberam o salário de um dia inteiro. Um bom salário. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha a cara de alegria da menina, do rapaz. Que coisa maravilhosa. Aí esses aqui, ó, começaram a ficar alegres também. Oba! Eles trabalharam somente 1 hora e receberam 1 denário. Ah, então a gente vai receber muito mais. Que coisa boa. A gente deve receber aí uns 200 denários. Pronto, a gente vai precisar agora até de um carro para levar o dinheiro todo, porque é muito dinheiro. Que alegria! Aí, na hora que o mordomo chama, pessoal que chegou 6 horas, venha receber. Quando eles foram receber, eles falaram, não, peraí, tem algum engano aqui. 1 denário? Não, tem algum engano, isso aqui não está certo. Vou me queixar ao patrão. Não, você está roubando nosso dinheiro. Não, o patrão disse que era para pagar vocês 1 denário. Não, peraí, tem um erro aqui. Não, isso não é possível, vamos lá, né? Aí foram lá se queixar com o patrão. E aí, vejam, né, ficaram bravos. Vamos fazer greve. Vamos fechar aqui o pórtico da vinha. Vamos chamar o sindicato dos vinhateiros, né? Isso aqui está errado. O pessoal trabalhou 1 hora e você deu a mesma coisa que você está dando para a gente. Nós aguentamos aqui picada de mosquito da dengue. Nós aguentamos o calor. Nós comemos uma quentinha requentada aqui. O arroz estava quase azedo. Passamos o dia aqui na pior, não é? O dono da vinha escutou tudo bem calmo e aí falou firmemente com eles. Olha, meu amigo, eu não lhe causei nenhum tipo de dano. 6 horas, quando você estava lá na praça, que eu fui lhe requisitar, eu lhe disse que eu ia lhe pagar quanto? Ah, o senhor me disse que eu trabalhasse o dia inteiro, que o senhor ia me pagar 1 denário. E eu estou lhe pagando quanto? 1 denário. Tá certo. Não foi o que a gente combinou? Foi. E o que é que você está reclamando?
Você quer mandar no meu dinheiro? Você quer mandar na minha fortuna, na minha riqueza, no que eu faço? Tome o que lhe pertence. Eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. Se eu quero pagar o último, a mesma coisa que eu paguei para você, isso é um problema meu. Você não tem nada a ver com isso. Olha a cara do menino. Tristeza, né? Raiva. Ficou aqui com raiva, né? Aí ele falou duramente, não me é lícito fazer o que eu quero? Olha, eu estou vendo que você, na realidade, você tem um olho mau. Você tem olho gordo. O que você quer olhando o salário dos outros? Eu pago a ele o que eu quero. Você não tem nada a ver com isso, não. E se você for para o sindicato vai dizer, um dia de trabalho é um denário. Ele lhe pagou quanto? Um denário. Então tá certo, não tem queixa, não. Ah, mas ele pagou para o outro lá que só trabalhou 1 hora. Não, mas aí é o problema dele. A gente, como sindicato aqui, não pode fazer nada. Foi bom para o outro que ganhou um denário, né? Aí Jesus arremata a parábola dizendo, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Forte, né? Duro da gente aceitar isso, né? Então vamos ver o que nos diz a parábola agora, traduzindo para a gente engolir isso, porque a gente não tem essa facilidade de aceitar uma coisa como essa, né? Então, tem indivíduos, né, que não têm direito a salário do Senhor. Quem são esses? Aqueles que não estão à disposição, né? Não posso. Exemplo, o samaritano, na hora que passou, viu o indivíduo caído lá, pegou, botou na montaria e levou para a estalagem. Mas antes passou um doutor da lei e não fez nada. Passou um levita e não fez nada. Tem pessoas que não fazem nada mesmo, vê o outro lá sofrendo e não fazem nada. Tem direito ao salário porque não estão à disposição do trabalho do Cristo. Não estão à disposição do trabalho do Senhor. Ou então, quando é chamado, até aceita, mas não trabalha, ou então fica na preguiça. Ah, hoje vou lá para o centro para ajudar. Chega no centro, senta numa cadeira só para ficar no zap, enquanto os outros estão lá varrendo o chão, tirando teia de aranha, arrumando, tá lá no zap. Pera aí que eu já vou, viu, gente? Deixa eu ver só essa mensagem aqui. Até hoje não sai do zap. Então, foi, mas não trabalhou. E ainda temos aqueles que têm a preguiça. Né? Não trabalha porque é preguiçoso. Meu braço me dói tanto. Mentira. Porque na hora do zap, o braço não dói. Mas na hora de pegar a vassoura no centro, é tanto problema. Na hora de ir para o centro ajudar, você sabe, né? Minha mãe doente, de cama, não posso. Mas na hora que tem uma micareta, é a primeira que está lá. Então, tem isso também, né? Qual é o destino desses indivíduos? Recomeçar a tarefa, aguardar novo chamado. Porque são pessoas aqui complicadas. Agora, nós temos aqueles que têm direito ao salário. Quem são? Aqueles que estão à disposição do Senhor. Sempre esperaram ser chamados. E mantiveram-se aptos. Ficaram de 6 da manhã até 5 da tarde na praça. Esperando, doido para trabalhar, esperando. É aquela história, né, do aluno que passa no vestibular e vai chamando. Chamou até 20. Ave Maria, estou em tempo de morrer do coração. Porque eu estou em 40º, eu sou 40, meu Deus. Chamou até 30, misericórdia, não vejo a hora de começar as aulas, meu Deus. Chamou 40, Ave Maria, deixa eu ir correndo me matricular na UFES. Na hora que se matricula, a UFES entra em greve. Ave Maria, quero morrer do coração. Aí tem alunos que vão para a universidade e ficam atrás da gente. Ô, professora, eu sei que a universidade está em greve, mas eu passei agora no vestibular. Eu não aguento mais. Me passe alguma coisa aí para eu estudar. Eu fico aqui no seu laboratório. Eu lhe ajudo, eu varro o chão. A gente vê na cara que o aluno está louco para trabalhar. Ama o que ele vai fazer, sem nem conhecer biologia, psicologia, educação física, mas já é louco pela tarefa. E fica atrás da gente. Meu filho, eu não tenho nada. Professora, pelo amor de Deus, me bote para varrer o chão que eu varro. Deixa eu ficar aqui. Aí tem uns que a gente acolhe. Não, pode vir então. Você fica aqui, a gente vai lhe acompanhando, porque a gente está vendo a disposição. Já tem outros. As aulas começaram desde o dia 16. Só vai aparecer na universidade lá para depois de finados. Ah, porque eu estou muito cansado. Primeiro eu vou visitar minha avó na roça.
vou me despedir dos meus amigos. Aí lá para depois do dia 2, eu vou lá na universidade. Quando chegou, ProSUS já deu, foi 2 textos de 50 páginas. Ave Maria, essa professora quer matar a gente. Já tem isso tudo e já marcou prova. Misericórdia! Que curso difícil é esse? Não tem disposição. Entrou na universidade, como se diz, só para poder marcar presença, porque às vezes a família faz pressão. Porque está vendo, né, os colegas todos seguindo, mas não tem aptidão nenhuma. Chega lá, passa 10 anos para sair da universidade. Eita, meu Deus do céu. Como eu conheço gente assim, até na minha família. 12 anos para tirar um curso. Mas é isso. Tem uns que é rápido demais. Professora, abra uma vaga aqui na sua disciplina. Meu filho, a minha disciplina ainda é do 4º semestre, você está no 2º. Ô, professor, se abrir a vaga agora, eu faço e você sua melhor aluna. Eu abro e são realmente os melhores alunos. Mas tem outros que repetem 3, 4 vezes. Tem aluno que já chega para mim de pé arrastando. Estou repetindo sua disciplina pela 3ª vez, pró. Se continuar com esses pés arrastando e com essa preguiça, vai repetir 5, 6, até aprender. Por quê? Olha aqui, Jesus, o trabalhador preguiçoso, atendeu ao chamado, mas aquela dificuldade. Então, irmãos, é preciso ter vontade, desejo, alegria. Que felicidade! Eu fui chamado para a tarefa. Meu Deus, que coisa boa, deixa eu ir correndo e vou dar o melhor de mim. Mas você só tem 1 hora, porque você foi chamado às 5 e o turno encerra às 6. Não tem problema, eu faço o melhor. Exatamente. É convidado e aceita o convite. Então é preciso boa vontade, disposição, alegria para esse trabalho na vinha do Senhor. Então Jesus remete-nos a uma grande responsabilidade para o trabalho no reino dos céus. Implantação desse reino dos céus. O aprendizado, o desenvolvimento de potencialidades que englobam a mesma necessidade, a mesma aquisição para todos, não importando quando começam. Gente, não importa se o indivíduo é evangélico, se o indivíduo é católico, se o indivíduo é ateu, é espírita, todos são chamados. O chamado de Deus é para todos, porque é desenvolvimento de potencialidade. É o indivíduo ter boa vontade, é o indivíduo querer. Todos nós temos as mesmas necessidades, todos nós temos a mesma ânsia de estarmos convivendo das belezas da vida espiritual. O indivíduo pode ser o que for, pode ser um criminoso, e ele pode ser também aquele indivíduo que pode dizer, eu quero, opa, tem esse chamamento aí, eu vou, e vem. E na sua 1 hora ele consegue fazer um bom trabalho. Ah, mas é um criminoso, mas o chamamento é para todos. Não é só para os bonzinhos. O chamamento de Deus é para todos. Vejam que os trabalhadores da praça, quando o pai de família vai chamar, não pergunta, você é criminoso? Você fuma? Você bebe? Não, ele chama todos. Porque o chamamento é para todos nós. Então não vale o indivíduo dizer, eu queria tanto ir, mas eu não tenho uma perna. Ou eu queria tanto ajudar, mas eu sou cego. O chamamento é para todos. Eu queria tanto ir, mas eu tô sentindo uma dor aqui na barriga. Eu estou com isso. Todos, basta ter boa vontade. Não importa o tempo que tivemos para concluir o trabalho, nem o esforço que gastamos para tal. No final, o trabalho feito por todos é sempre o mesmo, calcado na boa vontade, no desejo, na alegria de servir. Que alegria! Fui chamado. É por isso que o Senhor da vinha deu ao trabalhador da última hora a mesma remuneração que havia dado ao da primeira. Com isso, Jesus contraria aquela lógica do mérito. Dona Maria aqui, 30 anos de espiritismo, meu Deus, essa já vai para o céu. Isso não é verdade, Jesus derruba isso. Dona Dejazé, 70 anos de espiritismo dentro do Jesus de Nazaré, viu Jesus de Nazaré nascer lá em Feira de Santana. Dona Deja, mas quando desencarnar, é Bezerra que vem pegar ela e vai levar. Isso é um engano. Os 70 anos de Dona Deja pode valer
por essa 1 hora que você está vivendo aqui. E aí é a dureza para o orgulhoso. Porque o orgulhoso vai dizer, mas espera aí, eu tenho 70 anos aqui no Jesus de Nazaré, carregando cesta básica, limpando o chão, ouvindo o xingamento de espírito obsessor, e eu vou ter o mesmo pagamento de uma pessoa que chegou agora e só trabalhou 2 meses. Exatamente, meu bem. Exatamente. Porque o que vale não é seu tempo de carteira assinada trabalhando na seara. O que vale não é você frequentar centro, ir para a igreja evangélica, nada disso. O que vale é o quê? É a sua disposição, boa vontade e espírito de serviço. E se você tem esse espírito de serviço, na hora que chega a gente, você diz, graças a Deus, chegou mais gente para trabalhar. Vem, gente! Você não fica na inveja. Você não fica de olho gordo no outro. Espera aí, já chegou e já quer ser o presidente do centro? Como é isso? Eu tenho 30 anos aqui, ninguém nunca me convidou nem para ser secretário. Olha a inveja. Olha o olho. Jesus chama atenção disso. E Jesus vai dizer coisas mais duras. Vou guardar para o final. Espera aí, que o final é mais... Opa, desculpem. Não. Os publicanos e as prostitutas entrarão primeiro que vós, fariseus, no reino de Deus. Muita gente aí de 70 anos de espiritismo. Eu tenho 40 anos de mesa mediúnica. Pode se preparar. Porque quando desencarnar, vai chegar no mundo espiritual, está lá no umbral, lama até aqui. Uai, socorro, estou aqui no umbral. Daqui a pouco, vem de lá, Dona Maria, para socorrer. Peraí, a senhora não era aquela dona do bordel lá de Santo Estevão? Cheia de luz e vem aqui me salvar? É, meu filho, vim aqui amorosamente lhe acolher. Não é possível, tem algum erro. Porque eu tenho 40 anos de mesa mediúnica, distribuí cesta básica, dei sopa para os pobres. E agora quem vem me receber é você que é prostituta? Que é isso? Aquela prostituta, na hora que foi chamada, ela foi de corpo e alma. Para que exemplo melhor do que Madalena? Emmanuel disse, foi o ser humano que mais entendeu a mensagem do Cristo e se revolucionou. Foi Madalena. Eu pensei que era Pedro. Eu pensei que foi Maria de Nazaré. Não, Emmanuel disse, foi Madalena. Na hora que ela ouviu falar de Jesus, que ela ouviu Jesus falar, ela disse, não quero mais nada, eu só quero isso aqui. E mudou de vida. Trabalhadora da última hora. Chegou, marcou presença e seguiu. Tem espírita que está contando com o currículo vitae. Vai levar o currículo embaixo do braço, dentro do caixão, só pode. Para chegar lá no mundo espiritual, Bezerra, meu currículo, viu? Bezerra vai olhar e vai dizer, meu Deus, não entendeu nada. Vai ler a parábola lá, capítulo 20 do Evangelho, você leu, li 500 vezes. Não entendeu. Porque você vai chegar no reino dos céus e você vai ver que as prostitutas e os cobradores de impostos estarão lá, há muito tempo. Você chegou agora. Esse indivíduo que tinha uma banca de jogo do bicho, lá em Santo Estevão, está aqui, do lado de Jesus, e eu tive que suar para chegar. Isso mesmo. Então, meus irmãos, a caminhada com Cristo é isso. Não adianta, frequentei 50 missas. Eu fui em não sei quantos cultos lá de Umbanda. Eu era fiel aos caboclos, fazia as oferendas. Eu não perdi uma doutrinária, eu fui até na Mansão do Caminho, Vedivaldo Franco, fui lá no memorial da Irmã Dulce. Não adianta de nada. Se não tiver boa vontade, espírito de serviço e alegria, não vai valer nada. As prostitutas e os publicanos que vão ouvir o chamado, vão se regenerar e vão dar tudo de si, vão chegar primeiro. E dando graças a Deus que não é o seu cachorro. Por quê? Porque você pode parar num degrau evolutivo, seu cachorro vai evoluindo, deixou de ser princípio inteligente, começou a ter encarnações hominais e você ainda está ali,
com dificuldade, apegado, e o cachorro está evoluindo, o cachorro já virou gente. O cachorro já é espírito humano, e você está ali apegado aos bens materiais, e o cachorro está evoluindo. Quando você chega no espiritual, quem é você? Eu sou o espírito do seu cachorro. Oh! Avancei, por quê? Porque na hora que você estava lendo o evangelho, eu mesmo como cachorro, eu estava ouvindo, prestando atenção. Que coisa maravilhosa, hein? Que lição dada pelos animais. Vamos encerrando, né, Salidalva? Já estou aí no horário. Então, o último grupo são os trabalhadores mais dispostos ao serviço do que os demais. Por isso que Constantino, Henry Heine, o Espírito da Verdade e Erasto vão dizer: os espíritas são mais culpados se não ouvirem o chamado e se não fizerem o que tem que fazer. Por quê? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Trabalharam melhor. Temos que ser mais produtivos. Temos que ser menos preconceituosos, acolher os nossos irmãos, darmos as mãos nos projetos da cidade. Ah, eu só trabalho se for do partido. Ah, eu só trabalho se for do centro. Nada disso. O espírita trabalha com alegria, com essa disposição aqui, ó. O seu trabalho é bom, é de qualidade, em qualquer lugar que ele vá. Pode estar na repartição pública, pode ser varrendo rua, pode estar ajudando os irmãos da igreja evangélica, os irmãos do terreiro. Ele é na mesma alegria, no mesmo cuidado, no mesmo amor, do mesmo jeito, com o mesmo carinho. E os trabalhadores da primeira hora, quem são? São aqueles irmãos, muitos de nós, né? Eu, por exemplo, que se vangloriam de serem espíritas, de serem religiosos, que já têm a salvação, que já vão sair daqui direto para ver Jesus, que não são como esse povo, como se fala no Chaves, né? Essa gentalha. Eu sou uma pessoa especial, eu tenho 60 anos de católico, eu tenho 30 anos de espiritismo, há 40 anos que eu sou evangélica, minha família toda é de evangélico, está todo mundo no céu. Não é isso. Não é isso, né? E isso não é sinal de evolução. Sinal de evolução é boa vontade e espírito de serviço. Aqui, ó, o invejoso olha o denário dele, mas está de olho aonde? No denário do outro. O que os evangélicos vão também para nosso lar? Ah, não é possível. Ah, eu não aceito essa história de dizer que Bezerra vai nos terreiros de Umbanda conversar com os preto velho. Que é isso? É o quê? É o olho gordo aqui, ó, empregado invejoso, de olho no denário do outro. Não aceita que o ateu vai também ter um destino feliz na vida espiritual. Tem gente espírita que fala isso. Ah, eu tenho uns parentes, ou então tenho um amigo, conheci uma pessoa, ah, eu morro de pena, ateu, coitado, vai sofrer tanto na vida espiritual. A gente não sabe o que diz. Porque às vezes esse ateu já atendeu a um chamado que a gente ainda, baseado no currículo vitae do espírita, de 30 anos de cesta básica, de 20 anos de enxoval de criança, ainda não atendeu, né? Então, Lucas, né, agora no capítulo 12 de Lucas, porque aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Você sabe a vontade do Senhor? Nós sabemos a vontade de Deus, o que tem que ser feito e não faz? Tome-lhe chicotada, tome-lhe dor, tome-lhe sofrimento. Mas aquele que não sabia a vontade do Senhor e fez coisas dignas de castigo, também levará açoite. Ou seja, não tem desculpa. Porque aquilo que nós falamos no início, a verdade do Cristo, a verdade do Evangelho está espalhada em todas as nações, em todos os povos. Então ninguém pode chegar e dizer, eu não sabia, eu não vi, sabe sim. Você anda na rua, passa um caminhão escrito uma passagem, uma frase evangélica. Você entra numa loja, tem lá uma frase evangélica. Você liga o rádio, tem alguém cantando uma música com uma mensagem a todo momento. Nós estamos vivendo uma época, gente, que não temos desculpa. A desculpa é da preguiça, da má vontade. Essa sim que é terrível, né? O obreiro da última hora, portanto, tem direito ao salário. Mas é preciso que sua obra seja na boa vontade. É preciso que o seu trabalho seja bem feito. Fui chamado, faltando 1 hora para encerrar, mas vou dar o meu melhor.
que haja conservado a disposição daquele que tinha de empregar e que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Eu fiquei aqui na praça sem ter emprego porque ninguém me chamou, mas na hora que me chamou eu fui lá e mostrei a que vim. Mostrei o meu talento, mostrei a minha capacidade, mostrei a minha competência. Que coisa maravilhosa, né? Então, gente, seguir a Jesus é o nosso mais fascinante projeto de vida e mais desafiador, né? Somente o que está aqui destacado, colorido, né? Então, Deus abençoa sempre a solidariedade. Então, nada de ficarmos olhando. Fulano ganhou mais? Aí ele chegou, agora ele está ganhando tanto. Por que não temos essa solidariedade? Venham trabalhar, vamos dar as mãos, vamos ser uma única família. E a reencarnação traz para nós ainda uma responsabilidade maior. Porque a reencarnação, ela nos coloca nessa parábola de uma forma muito inteligente. Eu já fui o trabalhador da primeira hora, há muitas encarnações. Fui, trabalhei, mas forçada. Vou trabalhar porque eu preciso do dinheiro. Aprendi muitas outras vidas, depois um outro chamado. Agora eu sou o trabalhador vamos dizer, da sexta hora. Já entrei com outra mentalidade. Olha, isso aqui foi um chamado. Eu estou sentindo que essa minha tarefa aqui eu preciso me dedicar mais. Nessa encarnação, eu e vocês somos os trabalhadores da última hora. Então, já passamos por todas essas fases. Já sabemos como é complicado ser o da primeira hora. Agora nós chegamos nessa condição de destaque, de sermos o da última. O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar de olho gordo no outro? Vamos ficar naquela de querer tomar o lugar do outro? Ou vamos dar o nosso melhor? Fica aí o desafio, né? A revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, solidariedade que liga todos os seres presentes, passados e futuros, porque somos uma só família, somos uma só humanidade e todos os 7 bilhões de seres humanos recebem o mesmo chamado do Cristo. Bons espíritas, meus bem-amados, sois, portanto, como foi lido aqui, os obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas empregai bem a hora que vos resta. Não sabemos a que momento vamos morrer. Estou aqui falando com vocês, cheia de vitalidade, de alegria, mas de repente amanhã vocês, soubemos que Suzy faleceu. É isso, a vida é isso. Então eu tenho que aproveitar cada momento, porque eu sou trabalhadora da última hora, mas pode ser que eu não tenha uma hora. Olha, Suzy, você é trabalhadora da última hora, mas você só tem 20 minutos. Ou então você só tem 1 minuto. É aquela história, né? Se vira nos 30. Eu tenho que me virar para mostrar em 1 minuto a minha dedicação, porque eu não sei a que momento eu vou desencarnar. Então não esperem, principalmente os jovens aqui presentes, vou esperar um pouco mais. Eu sou muito jovem, eu quero ainda curtir a vida. Você, do jeito que você é, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde você for, seja esse trabalhador da última hora. Leve esse exemplo, seja essa semente do bem, aonde você for. Então, meus irmãos e irmãs, o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhe diga a respeito. Então, que nos conselhos do Espírito da Verdade, de Henri Heine, de Erasto, nos conselhos que nos foram dados por Constantino, e mais ainda, o conselho que Jesus deu a Pedro e a seus discípulos, através da parábola dos trabalhadores da última hora, nós, espíritas, trabalhadores da última hora, possamos procurar para nós alguma coisa que nos diga a respeito. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Em março eu volto, viu? Estarei aqui. Seridalva já me convidou, vou perder. Aniversário de Arapiraca, estou aqui. Vou trazer ainda a minha mãe, que ela adora Arapiraca. Foram correligionários de trabalhos aqui. Estaremos aqui com fé em Deus.
Jesus nos abençoe. Tenhamos aí um fechamento desse ano, né? De muita paz, de muita solidariedade. E vamos seguir com muito otimismo, orando sempre pelo nosso Brasil, orando pelos nossos governantes, independente, viu, gente, de partido, nada disso. São os governantes. O importante é Jesus Cristo em primeiro lugar. Vamos deixar essas coisas de lado, porque isso está nos atrasando demais. Lembrar do presidente, do governador, do prefeito, do chefe, do patrão. Tudo está aqui abençoado, graças a Deus. Vamos nos irmanar, porque é o progresso da nossa terra, do nosso país, da nossa cidade. Somos nós. Então, que tenhamos um fechamento de ano de muita paz, de muita felicidade e sigamos aí para 2020 com esse espírito de trabalhadores da última hora. Muita paz.